Olá, benditos! Finalmente chegamos ao último capítulo da nossa série 36 dias revivendo os altos e baixos no reino de Judá em 2 Crônicas. E você não desistiu, hein? Parabéns! Vamos juntos até o Apocalipse. Hoje vamos falar sobre os últimos 4 reis de Judá. E o primeiro deles foi Joacás, filho de Josias, que se tornou rei pela vontade do povo, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele também era conhecido como Salum. Após a derrota do rei Josias na batalha, o faraó Neco, rei do Egito, foi capaz de dominar Judá e torná-lo um rei vassalo, obrigando-os a pagar tributo ao Egito. Ele depôs Joacás do trono de Judá e o levou com ele para o Egito e colocou no trono de Judá um rei fantoche, Eliaquim, irmão de Joacás. O faraó Neco trocou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Jeoaquim tinha 25 anos quando se tornou rei e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reinou 11 anos, mas era um rei fantoche, presidindo um reino vassalo dominado pelos egípcios, cuja função era simplesmente cobrar e recolher os seus impostos do povo de Judá. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, venceu o faraó Neco, rei do Egito, ele tinha uma certa preocupação com Judá por causa da posição estratégica de Judá entre os impérios do Egito e da Assíria. Por isso, para ele era importante conquistar Judá e torná-lo um reino submisso e leal à Babilônia. Jeoaquim passou a ser submisso ao rei da Babilônia e assim ficou por 3 anos. Depois ele se rebelou. Por isso, Nabucodonosor veio contra Jerusalém, prendeu Jeoaquim, amarrou-o com grilhões de bronze para levá-lo para a Babilônia. Mas não diz se ele foi de fato levado para lá. Depois disso, a única informação que nós temos sobre ele é a que nos dá o profeta Jeremias. Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Sabemos também que ele reinou até os 36 anos de idade. Em seu lugar, assumiu o trono seu filho Joaquim, que estava então com 18 anos de idade, e que também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e reinou por apenas 3 meses. Na primavera daquele ano, ele foi levado para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E então o rei da Babilônia colocou Zedequias, irmão de Joaquim, como rei em Judá. Ele tinha 21 anos de idade e reinou 11 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor, não aceitou a mensagem do Senhor através do profeta Jeremias e se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Esses últimos reis de Judá eram todos perversos e mereciam o julgamento, mas não estavam sozinhos em seu pecado e rejeição a Deus. Os líderes, os sacerdotes e o povo também transgrediam cada vez mais. Deus, grande em misericórdia para com seu povo, enviou muitas advertências, mas eles as rejeitaram. Essa trágica rejeição da mensagem e dos mensageiros de Deus selou a destruição de Judá. Eles rejeitaram as mensagens até que não houvesse mais remédio e nada pudesse reverter o julgamento de Deus. O rei da Babilônia veio e com ele veio a completa destruição para Jerusalém e para o seu povo. Nada foi poupado. Tudo foi destruído, inclusive queimaram o templo de Salomão exatamente 424 anos depois que Salomão lançou a sua pedra fundamental. O grande e suntuoso templo agora estava em ruínas. Os muros de Jerusalém, que era a segurança física da cidade, também foram destruídos. Jerusalém não era mais um lugar seguro. Ficaram habitando na cidade apenas os pobres da terra. Tudo estava em ruínas e permaneceria assim pelos próximos 70 anos. O cativeiro babilônico não veio porque Israel pecou, mas porque eles rejeitaram as ofertas de reconciliação de Deus. Os exilados que foram para a Babilônia tornaram-se servos, mas depois de um tempo, pelo menos alguns ganharam favor e status, como foi o caso de Daniel e os seus companheiros, por exemplo. E assim termina esse capítulo da história de um povo inconstante, ingrato e pecador.
Mas em contrapartida, não havia povo como este povo e não havia Deus como o seu Deus. O cativeiro babilônico durou 70 anos, conforme havia sido profetizado por Jeremias. Mas eu disse para vocês no vídeo passado que esse capítulo tinha um final feliz, certo? Pois bem, passados os 70 anos, os persas, juntamente com os medos, derrotaram a Babilônia. O rei da Pérsia chamava-se Ciro. Logo no primeiro ano do seu reinado, Deus despertou em Ciro um senso de urgência que o inquietou a tal ponto que ele ordenou que se proclamasse em todo o reino o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. O livro de 2 Crônicas termina com este encorajamento maravilhoso e notável para retornar e reconstruir Jerusalém. Este foi o encorajamento necessário e útil para os primeiros leitores do livro de Crônicas, para que eles percebessem a sua conexão com o plano mais amplo de Deus para o futuro da humanidade. Mas quem seria o primeiro a responder a essa convocação do rei da Pérsia? Quem Deus levantaria para comandar a primeira leva de judeus de volta a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, a cidade de Jerusalém e toda a nação de Israel? Isso é o que nós vamos ver na nossa próxima série, que começará no dia 21 de abril. 10 dias comemorando a volta do cativeiro com Esdras. Muito obrigada por sua companhia nessa jornada bíblica. Ore e divulgue o nosso canal. Queremos ser um canal bendito para todos os que amam a palavra de Deus e querem conhecê-la melhor. Que Deus abençoe você, sua família e seu ministério. E até o dia 21 de abril, se Deus nos permitir.